Boa noite, Tu. Boa noite. Vamos então começar a nossa aula. Nós estamos falando sobre a história das constituições e aí nós encerramos na Constituição de 1934. Foi a nossa última Constituição. E na sequência, nós vamos para a Constituição de 37. A Constituição de 1937, vou colocar aqui no chat o ícone, o link, melhor dizendo, para a gente compartilhar. E vamos aqui colocar o slide falando sobre a Constituição de 37. Então, a gente estudou na Constituição de 34 que ela é uma Constituição que tinha inspiração da Constituição de Weimar, da Alemanha, e que tinha muitas disposições falando sobre direitos sociais. Fizemos uma análise superficial sobre essa Constituição de 34, que ela foi um rompimento, ela foi fruto daquele rompimento da política do café com leite, que entre São Paulo e Minas Gerais ficavam comandando as alternâncias do presidente do Brasil. E até que a Revolução de 30, Getúlio Vargas rompe essa sequência da política dos governadores e toma o poder. E aí precisa baixar uma nova Constituição, e essa Constituição de 37. E a Constituição de 34 foi, então, essa nova Constituição para esse momento que o Brasil estava vivendo. E para convocar as eleições, próximo de convocar as eleições para efetivamente voltar à normalidade democrática, a gente lembra que ele dissolveu o Congresso, dissolveu as assembleias legislativas. Próximo de voltar à normalidade, ele endurece o golpe, né, dentro do golpe. Então, ele dá um novo golpe, que aí aquela Constituição de 34 já não serve mais, e aí precisa se instaurar uma nova ordem, e como a gente já estudou, quando se instaura uma nova ordem, tem que fazer uma nova Constituição. E aí surge a Constituição de 37. Vamos avançar aqui. Ela tem influências do totalitarismo, notadamente do nazismo e do fascismo. O nazismo com Adolf Hitler na Alemanha e o fascismo com Benito Mussolini na Itália. Então vocês observam que ela já é uma Constituição já bastante autoritária, né? Nada perto do que a gente viu de democrático da Constituição de 34. Na época, os partidos políticos que estavam em atividade eram basicamente dois: a Ação Integralista Brasileira, partido de extrema-direita,
fundado por Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, que era o partido de esquerda apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro. E o cenário era esse, né? Esses dois partidos continham as facções políticas existentes na época. E aí acontecia no ambiente, né, do Brasil, né, várias tensões políticas, confrontos, a intentona comunista, que foi uma tentativa de um golpe comunista em 1935. Então, estava um clima muito tenso no Brasil nesta época. E foi descoberto o famoso o Plano Cohen, que era um documento forjado que iria ser a estratégia para um golpe de Estado. Então você imagina tensões políticas, uma tentativa do Partido Comunista de tomar o poder, um documento que estaria imitando ali, estaria falsificando como se fosse uma tentativa de tomada do poder. Então tudo isso junto acabou levando ao golpe dentro do golpe, né? Foi feito esse golpe, então a partir dessas tensões todas, né, que estava acontecendo, foi feita a implantação dessa nova ordem. E aí uma nova ordem precisa de uma nova Constituição. Então volta de novo, né, ao chamado Estado Novo. Então vai haver a dissolução do Congresso, a Câmara e o Senado são fechados, a Constituição de 34, que é aquela que nós estudamos na última aula, foi revogada e foi outorgada a nova Constituição, a Constituição de 37. A gente já viu que uma Constituição, quando ela é promulgada, é porque ela entra de forma democrática no ordenamento jurídico. Agora, quando ela é outorgada, é porque ela é imposta de cima para baixo. E a Constituição de 37, ela foi outorgada, ela foi imposta de cima para baixo. Qual eram os objetivos desta nova Constituição? A de 37. Tinha que fortalecer o executivo, concentrar poderes na mão do presidente. Então, você imagina o clima de tensão que existia no Brasil naquela época. Então, precisava concentrar. O Estado precisava ser forte. Então, por isso, a intervenção na economia, a Constituição permitia de forma muito incisiva, e também havia a eliminação das lutas partidárias. Então não tinha mais a liberdade política que você poderia criar os seus partidos e disputar eleições, porque não era uma ditadura. Então você não tinha como imaginar a existência, a fluência dos partidos políticos. Eu já comentei com vocês que a Constituição de 37, ela concentrou na mão do presidente o poder legislativo. Então, o poder de fazer leis, que em regra é do poder legislativo, ficava concentrado na mão do presidente. Então, nós temos dispositivos normativos, dispositivos legais que até hoje estão em vigor e decorrem daquela época. Então, nós temos o exemplo aí na tela. O nosso Código Penal, que é de 1940, nosso Código de Processo Penal, de 1941, a nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é de 43. Se você observar, deixa eu ver se eu abro aqui o Código Penal. Bota aqui no Google Código Penal. Você vai observar que o nome jurídico dele, deixa eu diminuir aqui para ficar mais visível, né?
Você vai observar que eu não eu não nem perguntei se estava visível aí para vocês, né. Tá visível aí o slide? Vocês estão conseguindo Tá ver? sim, professor, tá sim. Tá. Pronto, aí vocês vão observar que, eh, normalmente as disposições normativas, as leis, elas são feitas pelo poder legislativo, e são leis, né, que lei, né. Mas naquela época, então a gente está na vigência da Constituição de 37, todo o legislativo não funciona, né, o legislativo brasileiro foi todo fechado pelo ditador Getúlio Vargas. Então, ele tinha que concentrar o poder de fazer leis. Só que tecnicamente ele não podia fazer lei, porque lei é um produto do parlamento. Então, o que que ele fazia? Ele fazia o decreto-lei, tá. Então, decreto-lei, essa palavra aqui, ó, decreto-lei, é um instrumento jurídico que era utilizado na época da ditadura de Getúlio Vargas para quê? Para fazer leis. Então, por que que não era só lei? Por que que não era só a palavra lei? Porque não era feito pelo parlamento. Então só quem pode fazer leis é o parlamento. Por que que era decreto-lei? Era porque era concentrado na mão do presidente. O presidente é que baixava os decretos-leis. Porque normalmente o executivo, o poder executivo, então o presidente é o chefe do poder executivo. Normalmente o executivo faz, por conta própria, decretos. Os decretos, eles podem ser decretos normativos, que são decretos que vão regulamentar uma lei. Então tem a lei produzida pelo parlamento, mas às vezes a lei não desce em minúcias. E aí o executivo, por decreto, começa a descer as minúcias da lei. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar que existe uma lei que é o Estatuto do Desarmamento. Quem quiser ter um porte de arma de fogo, perdão, quem quiser ter a posse de arma de fogo na sua residência, porque o porte é proibido no Brasil, salvo para as determinadas carreiras, de Estado, policiais, magistrados e profissionais de segurança, etc. Mas, qualquer cidadão brasileiro pode ter uma arma em casa, pode comprar essa arma legalmente e, ter ela na sua casa ou no seu trabalho. Bom, isso é o que diz a lei, né, o Estatuto do Desarmamento. Eu vou até botar ele aqui para vocês verem, conseguirem entender o que eu estou falando. Esta lei, o Estatuto do Desarmamento, é uma lei federal de, do ano de 2003. A mais recente, né, porque nós tivemos outras leis que falavam sobre armamentos mais antigas, mas a que está vigorando hoje, atualmente, é de 2003, é a Lei Federal 10.826. Como vocês estão observando, é lei, tá? Lei, por quê? Lei é produzida pelo parlamento, tá? Mas vocês vão observar aqui, ó, no próprio site do Planalto, mostra os regulamentos dessa lei. Então tem a lei que dispõe sobre normas gerais, sobre a aquisição da arma de fogo no Brasil. Mas, por exemplo, quais os documentos que você tem que apresentar na Polícia Federal para fazer o registro da sua arma? Qual é a taxa que você tem que pagar lá para a Polícia Federal para fazer o registro da sua arma? Quanto tempo vale aquele registro, tal? São minúcias que a lei não desce a esses detalhes. Então, por isso que precisa uma regulamentação. E essas regulamentações, elas vêm, via de regra, por decreto. Então, você pode abrir aqui uma regulamentação dessa e você vai ver aqui, decreto, ó, decreto, tá? Porque qual é a função do decreto? A função de um decreto, no ordenamento jurídico brasileiro, ó, vou abrir aqui mais esse outro regulamento aqui, ó. A função de um decreto é exatamente descer em minúcias, descer em detalhes aquilo que a lei, não disse, né, deixou para o executivo fazer essa regulamentação. Então essa que é a função de um decreto, tá. O decreto não é uma lei propriamente dita, mas o decreto ele regulamenta, ele desce nos detalhes, como esse exemplo lá que eu falei.
do porte de arma, falando sobre a taxa, quanto é a taxa, quais documentos você precisa juntar para pedir o registro da sua arma de fogo, enfim. Então essa é a função de um decreto, tá? Regulamentar, descer em detalhes sobre uma determinada norma jurídica, uma determinada lei. Bom, até aí tudo bem, né? Agora, um decreto, ele não pode ser substituto de uma lei, ele não pode criar uma lei, não. Ele precisa de uma lei existente, aí ele vai e regulamenta esta lei, desce nos detalhes. Mas a lei tem que ser produzida pelo parlamento, e o executivo complementa, faz as minúcias, faz os detalhes, tá? Agora, como naquela época não tinha legislativo nenhum, todos os legislativos foram dissolvidos, então como é que ele vai legislar? Bom, ele tem que legislar de alguma forma. Então encontraram essa estratégia do decreto-lei, ou seja, é como se fosse um decreto que é ato eminentemente de origem do Poder Executivo, mas era um decreto diferente, porque era um decreto agora que tinha força de lei, sem precisar de lei nenhuma, né? Porque era ele por si só já era o decreto com força de lei. O que permitia isso, né? Isso aqui é um texto jurídico, é um decreto-lei, é o decreto-lei número 2.848 de 1940, é o Código Penal, atual, vigente, né? Está aqui escrito, ó, Código Penal. Esse decreto-lei, o que permitia? Eu já vou passar a palavra para você, Flávio, só um minutinho. E o que esse decreto-lei, o que permitia a existência de decreto-lei? Bom, era a Constituição, né? A Constituição da época. Olha só, no começo de toda a lei tem meio que um preâmbulo, né? E aí, olha o que está escrito no preâmbulo desse aqui. O presidente da República, que você sabe quem era na época, né? O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição. Que Constituição ele está falando aqui? Lembra, olha, essa lei, esse decreto-lei é de 1940 aqui, ó, 1940. E ele está dizendo que o presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei. Por isso que chama decreto-lei, né? Decreta a seguinte lei. E aí, 2 pontos, começa a leitura do texto, né, da lei. Mas esse artigo 180 aqui da Constituição é o artigo 180 da Constituição de 37. O que diz esse artigo na Constituição de 37? Olha só que coisa curiosa, né? Constituição, vou botar aqui, Constituição de 1937. O artigo 180, essa é a Constituição de 37, é a que a gente está estudando, né? Ela foi imposta pelo ditador Getúlio Vargas. Quando a gente olha lá o 180, o que diz o 180? Lembrando que todo o parlamento brasileiro foi dissolvido, né? Foi dissolvido, não tem mais parlamento, tá? Nem federal, nem estadual, nada, não tem mais parlamento. Ele que concentra todo o poder para fazer leis. E olha o que dizia o artigo 180 da Constituição de 37. Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias de competência da União. Então, ele concentrou o poder de legislar, né? É por isso que aqui no Código Penal, no preâmbulo, faz referência ao artigo 180 da Constituição. É aquele artigo que dizia que enquanto o Poder Legislativo não voltar a se reunir, quem concentra o poder de legislar é o presidente da República. Diga lá, Flávia. Professor, todo decreto ele tem força de lei? Quando você estiver analisando um texto jurídico e estiver escrito decreto-lei, você sabe que os decretos-lei foram dessa época da história brasileira, dessa época da ditadura Vargas, porque o Parlamento Nacional estava fechado e era ele quem concentrava o poder de fazer leis. Então, quando você estiver estudando um texto jurídico e se deparar com esse conceito aqui,
decreto-lei, você sabe que é a mesma coisa de lei, tem força de lei, esse daqui, tá? Quando você estiver se deparando com os textos jurídicos e olhando só a palavra decreto, tá? Dependendo da época em que ele foi feito, esse daqui já é de acordo com a Constituição de 88. Dependendo da época, ele não é lei, tá? E ele nem tem força de lei. Ele regulamenta uma lei. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode criar coisas que a lei não permitiu. Ele não pode inovar, ele não pode criar a obrigação que não está prevista na lei, porque a função de um decreto hoje, na nossa organização política brasileira de hoje, da Constituição Federal de 1988 para cá, é regulamentar uma lei. Então, o parlamento faz uma lei, e essa lei, como eu disse, ela, de regra, ela estabelece normas gerais, e para descer em minúcias, você precisa de um outro instrumento jurídico chamado decreto, que ele vai detalhando a execução dessa lei, vai fazendo os detalhes em minúcias, né? Vai explicitando com mais detalhes como é que aquela lei vai ser executada, como é que aquela lei vai ser cumprida. Bom, então, quando você estiver estudando textos jurídicos e se deparar com lei, lei é muito fácil, né? Você se deparou com lei, você sabe que foi produzida pelo Parlamento brasileiro, pelo Congresso, pelo Legislativo, tá? E aí a gente tem legislativo tanto da União, quanto do Estado, quanto do município, todos eles com poder de fazer leis. Então, quando você se deparar com esse texto escrito lei, é porque é um produto do Legislativo, do Parlamento, e é de observância obrigatória por todos os cidadãos brasileiros. Nós todos temos que obedecer à lei. A própria Constituição fala isso, a nossa, né, que é no artigo 5º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ó. Vou até abrir aqui ela, Constituição Federal de 88, para mostrar que ela própria fala aqui no artigo 5º, no inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá bom? Lei. Então, o que é a lei? A lei é o produto do parlamento brasileiro. Só que teve épocas na nossa história brasileira que o parlamento ficou inviabilizado, ou o parlamento foi dissolvido, ou o parlamento não funcionava, e acabou que esse poder de fazer leis acabou sendo concentrado na mão do chefe do executivo, como nesse caso que a gente está vendo agora, né? Na Constituição de 37, essa Constituição de 37, ela permitia, o artigo 180 dela está aqui, está bem claro. Lembra, o contexto sociopolítico, o histórico, o parlamento estavam fechados. E agora quem precisa, como é que a gente vai fazer lei se o parlamento está todo fechado, dissolvido? Não existe parlamento. Como é que a gente vai organizar o Estado? Como é que a gente vai fazer as leis? Então o ditador começou a legislar, né? E aí o instrumento jurídico que ele imaginou para fazer isso são os decretos-leis. E aí eu estou mostrando aqui alguns exemplos de decretos-leis que foram expedidos naquela época, vigente da Constituição de 37, e estão vigorando até hoje. Estão vigorando até hoje, tá? Porque a gente já estudou o fenômeno da recepção, né? Quando o poder constituinte instaura uma nova Constituição, o que acontece com a legislação pré-constitucional, aquela legislação que estava feita, vigindo, estava em vigor antes da Constituição? Bom, ela é recepcionada, esse que é o fenômeno da recepção. Ela é recepcionada na nova ordem constitucional. Óbvio, se ela não ofender a nova Constituição. Se ela ofender, ela não é recepcionada, ocorre o fenômeno da não recepção. Bom, então o Decreto-Lei 2.848, que é o nosso conhecido Código Penal, aqui é o Código Penal, ele foi recepcionado
em sua integralidade, ele foi recepcionado pela nova ordem constitucional e está em vigor e está sendo aplicado hoje. Eu só chamo a atenção de vocês o nome, né? Que vocês não vão encontrar, vocês não encontram a lei, né? Vocês encontram o decreto-lei. Tá? Então, Flávio, todo decreto tem força de lei? Não, o decreto em si, ele é um decreto que regulamenta a lei. Ele desce em detalhes para regulamentar a lei. E lei é um ato emitido pelo poder legislativo. Decretos são atos emitidos pelo poder executivo. O poder executivo, por essência, ele não tem como fazer leis. O poder judiciário também não tem como fazer leis. Exceto naquelas hipóteses em que a própria Constituição autoriza. Nós temos, por exceção, que é os chamados poderes atípicos da repartição dos poderes, excepcionalmente, um poder pode acabar exercendo uma atribuição do outro. Quando, por exemplo, o Poder Executivo ele recebe a autorização da nossa Constituição de 88 para fazer medidas provisórias. Aí sim, Flávia, as medidas provisórias baixadas pelo chefe do Executivo, elas sim têm força de lei. Tá? O que são as medidas provisórias? Se eu abrir aqui a nossa Constituição de 88 e for procurar lá no artigo 62, você vai encontrar a redação atual do artigo 62, é essa daqui, ó. Você vai encontrar as medidas provisórias. Não, primeiro eu mostro aqui, dentro das várias espécies normativas produzidas pelo legislativo brasileiro, assim, admitidas no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com a Constituição de 88, nós temos as emendas à Constituição, a gente já estudou sobre isso, nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. As medidas provisórias, elas são atos que têm força de lei, elas têm força de lei, mas não são produzidas pelo legislativo, elas são produzidas pelo executivo. E aí, como é uma situação atípica, o executivo produzindo uma norma jurídica que tem força de lei, porque ele não faz isso como frequência, porque quem tem esse poder é o legislativo e não o executivo. Então, quando você entrega para o executivo um poder de fazer leis, você tem que dar muito cuidado, tá? Entregar com bastante critério, dizer que ele só é para usar em situações realmente relevantes, sobre matérias ou temas estritamente pequenos, restritos, não pode dar um poder geral, uma carta branca para o chefe do executivo baixar uma medida provisória que trate sobre qualquer coisa, não pode. Isso não pode, senão a gente estaria retornando lá à época do decreto-lei, né? Então, não é assim que funciona, mas as medidas provisórias, elas sim, elas podem ser emitidas pelo poder executivo e elas têm força de lei. E os limites das medidas provisórias, elas estão expostas na própria Constituição Brasileira de 88, no artigo 62. Se você pular aqui para o artigo 62, você vai encontrar quais são os parâmetros que a Constituição brasileira estipula para o chefe do executivo poder baixar uma medida provisória. Por exemplo, ele parte do pressuposto que para ter uma medida provisória precisa ser um tema de urgência, que não possa esperar a tramitação normal de um projeto de lei no Congresso Nacional. E além de ser urgente, precisa ser relevante, aquele tema precisa ser relevante para a nação. Então, é uma situação de gravidade, é uma situação que não dá para esperar
o Congresso se reunir, debater, a Câmara aprovar o projeto, depois o Senado reunir, debater, aprovar de novo, ou seja, não tem tempo para isso, precisa ser de imediato, já precisa valer como lei. Então, sim, a Constituição brasileira permite a criação da medida provisória, que é, entre aspas, assim, mal comparando, como se fosse aquele decreto-lei lá, que é um ato do executivo que tem força de lei. Só que lá os decretos-lei ficavam vigorando por tempo indeterminado. Na nossa Constituição de 88, isso não é possível. Ela vigora sobre um determinado período, a partir do qual, se o Congresso não votar e não aprovar, ela perde a sua eficácia. Então, outra coisa, ela não pode ser sobre qualquer tema. A própria Constituição diz aqui, ó, é vedado medida provisória sobre. Aí vai dizer várias coisas, né? Nacionalidade, cidadania, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processo civil, organização do Poder Judiciário, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, que vise detenção e sequestro de bens. Quem viveu a época do plano Collor, né, sabe que isso daqui foi feito o confisco, né, de bens, de poupança, etc. E colocaram aqui que não pode mais, né? Matérias que são reservadas à lei complementar também não pode ser objeto de medida provisória. Matérias que já foram disciplinadas pelo Congresso Nacional. Então, imagina, o Congresso Nacional votou um determinado projeto e negou um projeto do presidente, por exemplo, negou, não aprovou. E aí o presidente vai e baixa uma medida provisória sobre essa mesma situação. E não pode, né, porque a Constituição veda, né? Medida provisória que trate sobre criação de impostos também não pode, né? Tem as exceções aqui, mas de regra não pode, né? Aí olha aqui o prazo, né? Elas perdem o prazo de 60, ela perde o prazo se ela não for aprovada em 60 dias, né? Então elas têm ali 60 dias para o Congresso fazer a aprovação delas, né? Professor, Boa. eu lembrei do auxílio emergencial. É uma medida, né, provisória. As medidas provisórias são, se elas estiverem dentro desse cenário aqui, ó, em caso de relevância e urgência, o presidente pode baixar medidas provisórias com força de lei, tá bom? Com força de lei. Então, se você for aqui no site do Planalto, deixa eu ver se aparece aqui. Aparece a lista de medidas provisórias. Portal de legislação, ó, medidas provisórias. Aparece as leis ordinárias, tá? Aparece aqui, ó, as medidas provisórias. E aí você tem aqui uma relação, de acordo com o Planalto, de todas as medidas provisórias, tá aqui, ó, de 2001, 2002 para frente, né? Bom, a última medida provisória que o chefe do executivo baixou foi agora, a medida provisória 1272, em 25 de outubro de 2024. Né? Aí aqui estão todas, ó. Todas, uma por uma, estão todas elencadas aqui. Eles ainda dizem que se ela ainda está em tramitação, se ela já foi aprovada, se ela foi rejeitada. Ó, essa daqui foi revogada. Ó. Essa aqui foi revogada por essa lei. Ó, essa daqui teve a vigência encerrada, não chegou a ser convertida em... Ó, essa aqui foi revogada. Essa daqui terminou a vigência dela, vigência encerrada. Está tudo aqui no site do Planalto. Você consegue acompanhar toda a legislação brasileira, ó, tá vendo? Aí, ó. E ela tem muita... Ó, essa daqui foi convertida em lei, ó. Essa daqui cumpriu todo o seu trâmite, né? Ela foi baixada, ela foi apreciada pelo Congresso naquele prazo de 60 dias e foi convertida em lei. É isso que é a sequência natural de uma medida provisória. Ela é baixada num caso de urgência,
é submetida ao Congresso, o Congresso aprova, e na medida que o Congresso aprova, ela é convertida em uma lei. Olha aqui, um monte convertida, ó, convertida. O que a Flávia falou do auxílio emergencial, eu não lembro qual foi, mas é uma dessas aqui, entendeu? Se você procurar direitinho aqui com o tempo, eu acho que foi final do ano, né? Acho que é mais para 2020. 2020, 2021, Ó, pela época Professor, da pandemia. Oi. eu acho que a própria lei de cotas, ela iniciou como decreto, não foi isso? Que eu lembro que Não quando eu, pode, decreto não pode, com- decreto não, pode ter professor, iniciado por medida provisória, agora medida decreto não. provisória, porque eu Isso, lembro que ela teve uma vigência e no finalzinho, quando eu estava terminando pedagogia, estava essa discussão de que estava se encerrando o prazo dela isso, e que ela não tinha sido votada, como de fato não foi. Eu não sei como isso. foi que fizeram para que a vigência dela permanecesse. É, nós tivemos uma emenda constitucional, até aqui o site do Planalto faz essa referência, né? Ah, as medidas provisórias expedidas antes da emenda constitucional número 32, elas têm vigência, elas podem ser reeditadas ilimitadamente. Havia essa previsão. Se o Congresso não aprecia, o presidente reedita ela, reedita várias vezes, né? Então, você encontra medidas provisórias que têm inúmeras reedições, ó. Ó, ela tem a edição originária com número, né, 1705, e olha o tanto de reedições. É a 1705-1, -2, -3, -4. Isso porque naquela época, antes da Constituição, antes da emenda 32 da Constituição de 88, era possível reeditar sucessivas vezes medidas provisórias. Na prática, enquanto o Congresso não aprovasse, ela continuava valendo, bastava ela ser reeditada. Olha aqui o exemplo, um monte essa daqui, ó, criou, reestruturou cargos e funções comissionadas na administração pública federal. Olha o tanto de reedição. O que que essas reedições significavam, né? Porque o Congresso não aprovava, estava expirando o prazo, e aí, para não perder vigência, reeditava, até um dia o Congresso aprovar, né? Aprovar ela, conferir. Ou fazer uma outra lei que trate da mesma coisa e substitua ela, né? Hoje não é mais possível isso, tá? Por isso que aqui você tem essa diferenciação, tá? Antes da emenda constitucional 32 e depois da emenda constitucional 32. As antes, ela em regra teriam vigência indeterminada, enquanto o Congresso não aprovasse, o chefe do executivo podia reeditar sucessivas vezes. Agora não. Depois da emenda constitucional 32, não. Ela é expedida, entra em vigor, já começa a ter força de lei desde já, mas lembra, ela não é uma lei, ela é uma medida provisória. E aí o nome provisório não é à toa, é porque ela vai perder vigência se não for apreciada pelo Congresso. Então, submete ao Congresso, o Congresso aprova e aí transforma ela numa lei, né? Ou converte, o nome técnico seria isso, né? Converte ela numa lei. Então, sim, medida provisória tem força de lei só para temas específicos, relevantes, urgentes, que não possam esperar toda uma tramitação de um projeto de lei tradicional no Congresso Nacional. Tem várias vedações, não pode tratar sobre várias matérias que a gente viu aqui, né? E vai perder a sua eficácia dentro de 60 dias se não conseguir ser votada dentro do Congresso Nacional. Bom, perdeu a eficácia, é como se ela parasse de ter vigência, não tem mais vigência a partir do 61º dia. Né? Então, ela vigorou 60 dias, regulou as relações jurídicas daí para frente, mas agora ela perdeu a vigência e não tem mais utilidade. E aí o Congresso vai ter que baixar um ato dizendo como ficam as relações jurídicas que que incidiu a medida provisória, né? Porque imagina, como a medida provisória tem força de lei, ela começa a gerar obrigação, ela começa a gerar proibição, ela começa a gerar obrigação de fazer alguma coisa, né? Então
afetou a vida das pessoas. E aí perdeu a vigência com 60 dias, e como ficam aquelas relações que se fizeram, surgiram a partir da vigência daquela medida provisória. Bom, o Congresso, por ter sido omisso em não apreciar essa medida provisória no tempo previsto na Constituição, ele vai ter agora que fazer um ato dizendo como vai ficar as relações jurídicas oriundas da incidência daquela medida provisória. Então, sim, Flávio, a medida provisória tem força de lei, a própria Constituição fala isso, tá? Força de lei, decreto não. Mas o Código Penal é um decreto. Não, o Código Penal é um decreto-lei. Decreto-lei é outro instrumento normativo. Tá? Decreto não tem força de lei, mas o decreto-lei, sim, porque nesta época que a gente está estudando, na Constituição de 37, todo o parlamento brasileiro estava dissolvido e quem concentrava o direito de fazer leis através do instrumento jurídico decreto-lei era o presidente da República. Certo? A gente tem uma coisa parecida, né, que é a medida provisória, de acordo com a Constituição de 88. A gente tem uma coisa parecida, mas muito comedido. Tá? É só para temas urgentes e relevantes, não pode tratar sobre vários temas, só vale por 60 dias, ou seja, é todo um cuidado que a nossa Constituição teve em autorizar um outro poder a legislar, o que não é a regra. A regra é que legislações sejam feitas por quem tem a atribuição de fazer legislações, ou seja, o parlamento. Tá? Entendeu aí, Flávio? Entendi, professor. Obrigada. Então a gente tem hoje, né? A gente tem hoje presentes e vigentes, né? Decretos-leis desde aquela época, óbvio, né? Com devidas atualizações, com modificações através de leis aprovadas no Congresso, mas vigentes até desde aquela época. Quando você entra no site do Planalto e vai pesquisar, quando você não observa nenhuma anotação em azul lá que eles fazem para dizer que aquele texto normativo já foi objeto de alguma reforma por alguma outra lei, você observa ele na sua redação original. Então, tem muitos artigos que estão na sua redação original e até hoje são aplicados em decorrência da força de lei que tem o decreto-lei, pelo artigo 180 da Constituição de 37, que a gente está estudando. Olha, um que é outro bem famoso, né? Que é a consolidação da lei de trabalho. Já viram? Consolidação da lei de trabalho. Quem tem carteira assinada já ouviu falar na CLT. A CLT é um decreto-lei. Decreto-lei número 5.542, de 1º de maio de 1943. É a consolidação das leis do trabalho. CLT significa consolidação das leis do trabalho. É como se tivessem várias leis do trabalho esparsas e foram consolidadas num instrumento jurídico só. E aqui está tudo legislando sobre a nossa atividade trabalhista, né? O que é um contrato de trabalho, como é que quais são os direitos do empregado, quais são os direitos do empregador. De novo, aqui faz referência ao artigo 180 da Constituição. Lembra, Constituição que vigorava em 1943. Ó. Ele fala aqui Constituição, mas quando você tem que olhar a data do texto jurídico, do diploma jurídico, da norma jurídica, você vai ver que ela foi feita de acordo com a Constituição da sua época. E a Constituição da sua época, o artigo 180, que está aqui, né? Artigo 180, ele autorizava o presidente a fazer isso. Tá? Então, isso é um ponto relevante a ser observado, tá bom? A Constituição de 37 autorizava o presidente da República a legislar, tá? Legislar, porque o nosso parlamento estava fechado, todo o parlamento fechado. Como era a organização da estrutura do governo, né? A forma de governo era
a república, com a federação apenas no nome, porque quem concentrava o poder era o executivo, então os estados não tinham poder, né? A capital prevista na Constituição era a capital na cidade do Rio de Janeiro, era considerado o Distrito Federal. Nós vimos que na Constituição de 34 já tinha a previsão da capital ser mudada para uma área no Planalto Central. A religião, não havia religião oficial, então essa é mais uma Constituição que não traz a religião oficial. Nós vimos que a primeira Constituição trazia, né? A primeira, a de 1824. Como eram organizados os poderes de acordo com essa Constituição de 37. Bom, o Executivo ficava a cargo do Presidente da República, com amplos poderes. Vocês devem imaginar, estamos numa ditadura, então o Executivo tem que ter amplos poderes, né? O Legislativo. O Legislativo era exercido pelo Parlamento Nacional. No papel, havia essa previsão, né, do Parlamento Nacional, mas a gente sabe que o Parlamento todo foi dissolvido, né? Todos os órgãos do Parlamento, todos os parlamentos foram dissolvidos, quem concentrava era o ditador, era o presidente. O Judiciário. O Judiciário tinha o Supremo Tribunal Federal, mas com a sua atuação bastante limitada, né? Numa ditadura, o Poder Judiciário ele precisa ser diminuído, ele precisa ser enfraquecido, porque um Poder Judiciário forte, um Poder Judiciário que possa defender os direitos do cidadão contra abusos, contra autoritarismos, ele não interessa para as ditaduras. Então, para isso precisa ter um Poder Judiciário enfraquecido. Então, coisas do tipo o presidente da República aposentar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, imagine uma situação que você é ministro do Supremo Tribunal Federal e chega lá um habeas corpus, ou chega uma ação em que você tem que condenar o Estado, condenar o presidente, por exemplo, por algum mal feito, por algum abuso, e o presidente, em seguida, em retaliação, baixa um decreto, ele aposenta. Você é um ministro e foi aposentado pelo presidente da República. Quando chegar o segundo habeas corpus lá, os outros ministros não vão ter coragem de fazer a mesma coisa, porque senão vão ser aposentados também. Então, o que isso significa? Significa que numa ditadura, o poder legislativo, o poder judiciário, ele precisa ser enfraquecido, porque ele enfraquecido, o mandante continua fazendo os abusos, continua cometendo os abusos, e as pessoas não vão procurar o judiciário, ou quando vão procurar o judiciário não vai acolher, porque não vai julgar contra o governante, o ditador, porque senão vai sofrer as represálias, por exemplo, ser aposentado, né? Então, o judiciário ele era diminuído, né, nesta época. As restrições aos direitos fundamentais, tá? Nós temos os direitos fundamentais desde que a gente estudou os primeiros textos jurídicos lá da Magna Carta, de João Sem Terra, que começa a ter limitação ao poder do Estado, limitação aos abusos do Estado. E aí você chega no momento de ditadura, no momento de ditadura você precisa enfraquecer também os direitos fundamentais. Então, como é que você enfraquece os direitos fundamentais? Fazendo restrições a eles. Você vai restringindo eles, porque o normal é que você valide um direito fundamental, proteja um direito fundamental, porque a gente já viu que um direito fundamental é um direito humano que está previsto na Constituição. Quando ele é um direito humano previsto na Constituição, ele é considerado um direito fundamental. Então, o direito fundamental, ele é feito para garantir aquelas condições mínimas para a pessoa poder se desenvolver.
ela tem que ter liberdade, ela tem que ter o direito de propriedade, ela tem o direito de liberdade de ir e vir, ela tem o direito de liberdade de expressão, ela tem que ter esses direitos mínimos, né, para poder se desenvolver enquanto pessoa. Mas numa ditadura tudo é diferente, tudo muda. Então como é que você faz? Você começa a restringir direitos. Então havia censura prévia, o que a nossa Constituição hoje não autoriza, mas a Constituição de 37 permitia a censura prévia. Então havia o controle da imprensa, havia o controle das atividades culturais, controle do teatro, controle do rádio. Havia a pena de morte, o que hoje a nossa Constituição só autoriza para em caso de guerra declarada. Para lá, naquela época, era autorizada a pena de morte para crimes de homicídio e também para crimes políticos. Então, você imagina se você se mobilizasse contra o estado de coisas atual. Você é um cidadão que viveu aqueles anos 37, 40, 45, por aí, e aí você quer lutar contra esse estado de coisas. Bom, tem a lei que pode te aplicar a pena de morte. Então, o que eu quero com isso? Eu quero acomodar a sociedade para ninguém questionar os meus, como eu posso dizer, os meus atos. Ninguém vai questionar os meus atos, porque se questionar, tem a pena de morte para ser aplicada, né? O que hoje na nossa Constituição é somente em caso de guerra declarada, e a gente já viu nas hipóteses, né, previstas lá no Código Penal Militar, casos graves, né? Aqui não, né? Aqui, nessa época, era aplicada inclusive para crimes políticos. Eram proibidas as greves eram consideradas um recurso antissocial, ou seja, a população não podia se rebelar de qualquer forma, de nenhuma forma. O clima de tensão era muito forte, e aí a concentração de poder na mão do imperador, ele era quase um imperador, né? Só não pode falar império, imperador, porque era uma república, né? Mas era um ditador, o poder do ditador era muito grande, né? Já que a população não podia se organizar, vamos destituir os partidos políticos. Então a gente encerra, tinha 2 partidos políticos na época, e aí vamos baixar um decreto-lei, né, que tem força de lei, que é a lei propriamente dita, e vamos dissolver todos os partidos políticos. Então esse decreto-lei, número 37, ele dissolve... Oi. Assim. Olha. Olá, Antônio. Quer falar, Antônio? Não, professor. Desculpa. Porque abriu o microfone, você queria falar. Aí foi dissolvido todo o Congresso Nacional. Então, não podia ter rebeliões, não podia ninguém se opor contra o Estado, senão ia ter pena de morte, não podia se mobilizar politicamente, porque os partidos políticos eram dissolvidos, não podia usar símbolos, não podia usar uniformes dos partidos políticos, e cada vez que alguém infringisse essa norma, iria sofrer uma pena de prisão, multa, justamente para tentar deixar a população sem reação, né? sem atividade. Porque, veja, uma pessoa toma o poder, dissolve todo o parlamento, e se ela não criar esses mecanismos de fragilização do poder judiciário, que é onde o cidadão vai correr para se socorrer contra os abusos, se ele não corre ao poder judiciário, se ele enfraquece o poder judiciário, se ele cria pena de morte, ele dissolve os partidos políticos, ou seja, ele cria um ambiente em que não é permitida qualquer discordância, né? Outras coisas que aconteceram também durante a vigência dessa Constituição, a nacionalização da economia, a questão do petróleo, da mineração e da energia. Nessa época aí foram criadas grandes produtoras de energia.
mais estatais, ou seja, sobre o controle do Estado, o Estado intervindo na economia. Então, o Estado está intervindo em tudo, né? Então, em 1942, é criada a Companhia Vale do Rio Doce, que muito posteriormente foi privatizada. Em 1943, é criada a Fábrica Nacional de Motores. Em 1945, estabelecida a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, que até tem escritório aqui, né, em Teresina, aqui no Piauí, na verdade, né, a CHESF. São empresas criadas nessa época, né, por conta da intervenção do Estado da economia. Como toda ditadura, tem que ter repressão e tortura. Então havia a polícia especial, era uma polícia para reprimir opositores, porque você imagina, apesar de todas essas medidas, haviam pessoas que se rebelavam, né? O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, controlava as informações e havia, como em toda ditadura, perseguições, prisões e deportações de opositores políticos. O fim do Estado Novo, que aí já a gente já entra na nossa próxima Constituição, o fim do Estado Novo se deve a pressões internas, a população começou a ficar insatisfeita, havia uma crescente oposição contra esse regime de ditadura. Você imagina, não ter Congresso Nacional, então todo o poder emana do povo, que é o exército por meio de seus representantes, então não tinha representante, não tinha Congresso, né? Estava tudo fechado. O contexto internacional com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do fascismo, porque a Constituição de 37 era embasada fortemente nessa ideologia do fascismo e do nazismo. E, por fim, o Vargas é deposto em outubro de 1945, e aí se encerra ali o Estado Novo. E aí nós temos nossa próxima Constituição. Esse material está no slide para vocês, não está? Se não está, eu vou colocar, né? A nossa próxima Constituição é a Constituição de 46, já que ele foi deposto. Deixa eu colocar aqui o link para você acompanhar. Vou colocar aqui no chat, tá bom? Eu não tinha visto, a Flávia fez um comentário aqui do Estatuto do Desarmamento sobre o referendo de 2005. Sim, Flávia, o Estatuto do Desarmamento, ele tinha um artigo que falava que o comércio de armas e munições no Brasil estaria proibido, né? Mais que esse dispositivo normativo, ele precisaria ser objeto de um referendo. Exatamente, ó, boa lembrança essa daqui, ó. Deixa eu pegar, é esse aqui, ó, o Estatuto do Desarmamento. Ele falava lá no finalzinho, deixa eu ver se eu acho o artigo aqui. Ele dizia que é proibido, alguma coisa assim, é proibido a comercialização de arma de fogo. Tá aqui. Artigo 35, tá? Ele dizia, é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional. Então, ou seja, se você quisesse comprar uma arma, não era permitido, tá? Mas tinha aqui a situação, né? A ressalva, né? Esse dispositivo, para entrar em vigor, depende da aprovação mediante um referendo a ser realizado em outubro de 2005. Então, quem é dessa época, que lembra, né, que teve a campanha do desarmamento, então teve o referendo, as pessoas foram votar para decidir se esse artigo aqui entrava em vigor, valia mesmo, ou não. No fim das contas, a pergunta era se era permitido ou proibido a arma de fogo no Brasil, comprar
arma de fogo no Brasil? Era essa a pergunta. E aí tinha campanhas na televisão, parece uma campanha política. Quem viveu essa época lembra que parecia uma campanha política mesmo. Tinha horário eleitoral lá, o horário na propaganda, e aí tinha as pessoas pró-armamento dizendo que não pode proibir a venda de arma de fogo, que o cidadão tem direito de comprar uma arma de fogo para se defender, etc. E tal. E tinha as pessoas que eram contra o armamento, né, contra as armas de fogo, dizendo que a arma de fogo era uma situação, que era uma circunstância que só deveriam ser dadas aos órgãos policiais, às carreiras policiais e tal, que o cidadão não sabe manusear uma arma de fogo, ele colocaria em risco a sua própria saúde, a segurança das outras pessoas também, e que, portanto, esse artigo estava correto e que não deveria ser permitida a arma de fogo no Brasil. Então tinha essa campanha mesmo, uma campanha como se fosse uma campanha eleitoral, só que era só para isso, né? Para escolher quem ia ganhar, né? Se era as pessoas pró-armamento ou se era as pessoas contra o armamento. E aí ganhou o pró-armamento, né? Ou seja, ganhou as pessoas que não quiseram esse artigo, né? Não quiseram esse artigo. Aí lembrou uma lembrança, né, da Flávia, né, que é a questão do referendo, é um dos referendos que a gente tem na nossa história, né? Eu lembro, eu era uma garotinha e a Rede Globo, ela teve toda uma mobilização também por parte da mídia, e aí a Globo, em 2003, com a novela Mulheres Apaixonadas, já tinha essa discussão, né, acerca do armamento, e a novela já mostrava isso, entendeu? Então, assim, eu achei bem positivo por parte da Rede Globo ter mostrado toda essa mobilização, os autores, na época, o Manuel Carlos, no caso, mostrou vários acontecimentos, tem até a cena do Tony Ramos levando tiro na rua, e no tempo era bem popular. Então, eu lembrei aqui do referendo. Exato. Interessante, né? A cena ficou marcante, né? Ficou Assim, isso. não saiu da mente de um monte de gente, né? Essa cena, realmente. Mas é isso, né? É o perigo das armas quando são, e isso é fato, né? Quando não são manuseadas por profissionais que conhecem o armamento, que estudam sobre armamento, que são preparados para o armamento, é diferente de você fazer um curso de tiro num clube de tiro, né? Isso não te prepara para você se reagir durante um assalto, para você manusear a arma de fogo da forma adequada. Então, as chances de realmente você ser desarmado e essa arma cair nas mãos de bandidos e acabar fornecendo e alimentando o crime ao invés de alimentar a segurança, né, preservar a segurança, é real, ela existe, né? E, de fato, é uma questão que até hoje está em aberto, né? A lei proibiu, ela queria que não houvesse tanta arma disponível assim para serem abordadas e levadas por criminosos. Mas a população disse que não, né? A população disse que sim, que queria se armar, que queria ter o direito de se armar ou não, né? Enfim. Estamos aí, né? Com níveis altíssimos de segurança, de crimes violentos. E aí muita gente falava assim, não, mas lá nos Estados Unidos as pessoas têm arma e podem usar as armas à vontade e tal. Mas são histórias de culturas diferentes, né? Então lá nos Estados Unidos é outra, eles tiveram que defender, os colonos tiveram que defender suas terras, né? Dos índios tiveram que avançar em cima dos índios, então era coisa assim do Velho Oeste, todo mundo andava armado, era uma coisa assim comum, né? Faz parte da cultura. O Brasil não teve essa
circunstância, né? E muita gente compara, mas sem saber que são histórias diferentes, né? Aqui era colônia de exploração, lá é colônia para povoamento, são situações diferentes. Mas enfim, né? Essa é a realidade, o referendo foi feito, a lei está em vigor, ou seja, aquele artigo não entrou em vigor, e todos os cidadãos podem comprar uma arma de fogo se assim quiserem, em casa ou no trabalho, não pode estar circulando com a arma, tá? Mesmo que você compre a arma e ela seja devidamente registrada na Polícia Federal, tenha certificado de registro, você cumpriu toda a burocracia da Polícia Federal e conseguiu comprar a arma, você precisa de uma autorização para levar essa arma até a sua casa. E de lá, se você for pensar em sair com ela para outro lugar, você só pode ir para 2 lugares, né? Ou você pode ter ela na sua casa ou no seu trabalho. E aí não é o dia que você quer levar, hoje eu quero levar para minha casa, amanhã eu quero levar para o trabalho. Não, não é. Porque você vai estar circulando com essa arma em via pública. E essa situação de circular com a arma em via pública, isso não pode, porque isso equivale a porte. Porte de arma de fogo só é autorizado para profissionais de segurança pública. Nós, cidadãos, não temos o porte de arma de fogo. O que nós temos é o direito de posse. Posse é diferente de porte. Posse é você ter uma arma de fogo na sua casa, você ter uma arma de fogo na sua casa ou no seu local de trabalho. Isso aí a lei autoriza você, a lei do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento autoriza você fazer isso, né? Mas andar com ela, não, porque andar com ela, professor, mas é dentro do carro. Tá? Não, não pode. Andar com ela em via pública significa porte de arma de fogo. E porte de arma de fogo não pode. Cidadão comum não pode, só apenas profissionais de segurança pública. Então, às vezes, as pessoas compram uma arma, são avisadas que não podem andar com essa arma, mas andam com ela dentro do carro, vão para final de semana para o sítio, para passear, alguma coisa assim, para uma viagem curta e levam a arma. Né? E aí acontece da Blitz parar e fazer a revista e encontrar a arma. E aí a pessoa vai presa por violação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. É um crime muito comum, praticável por qualquer pessoa, e é crime. Né? A polícia leva preso. Né? Serve também para arma branca? Não, o Estatuto do Desarmamento ele só se aplica à arma de fogo. A arma de fogo. A arma branca é um outro tipo, é uma outra legislação que é a chamada Lei das Contravenções Penais. Tá? A Lei das Contravenções Penais, deixa eu até colocar aqui, ó. Lei das Contravenções Penais, que por sua vez é um decreto-lei, tá? Lei das Contravenções Penais é o nome da lei, mas tecnicamente ela é um decreto-lei, vocês já sabem que é um decreto-lei. A Lei das Contravenções Penais, ela tem um artigo, se não me engano, eu acho que é o artigo 19, que fala sobre isso. Exatamente, 19. Trazer consigo a arma fora de casa, tá? Que é o caso da arma branca, que é punhal, canivete, faca, né? Você andar com arma em via pública, você está sujeito a ser abordado e levado para a delegacia por uma contravenção penal. Tá? A contravenção penal, eu já expliquei para vocês, ela é como se fosse um crime anão, é um crime menor devido à quantidade de pena que ela é aplicada. Um crime, sempre quando é crime, vocês vão observar que as penas são maiores. Quando é contravenção penal, as penas são menores. Nesse caso aqui, 15 dias a 6 meses, ou multa. Tá? Esses 200 a 300 contos de reais você desconsidera, porque
é na época do Conto de Réis, né? É na época do réis, né? Hoje em dia é outra forma de cálculo, né? Mas, então sim, Flávia, é possível que seja, a pessoa seja presa, ela portando arma branca em via pública, tá? O que é arma branca? Arma branca é faca, punhal, canivete, são instrumentos que podem ser utilizados como arma, mas não são propriamente arma de fogo, tá? Então você vai levar aquela faca lá para comer uma manga lá na Federal, cuidado que a polícia pode pegar você. Estou levando para comer no RU, porque as de lá são mal lavadas. Pois é, né? Cuidado, se a polícia pegar, tem que ter o álibi, né? Tem que ter o álibi, senão vai levar para a delegacia para instaurar um TCO, né? Contravenção penal gera um TCO, vai para um juizado criminal. Então, voltando aqui para a nossa Constituição de 46, a partir de 1943 começa a ter aquela repressão do Estado Novo. O Manifesto dos Mineiros, que é um documento importante assinado por intelectuais da época, demonstrando a insatisfação com a ditadura da época. O documento pedia a redemocratização e foi o primeiro gesto libertário que iniciou a reação nacional. Então, começou com o Manifesto dos Mineiros, é um documento importante da nossa história política, justamente para mostrar a insatisfação da população com a ditadura Vargas. No contexto internacional, havia o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí é importante observar princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana, as atrocidades que foram feitas no Holocausto. Então começou todo um olhar para este lado. As ideologias totalitárias, nazismo, fascismo, permitiam a violação de direitos básicos do cidadão, mortes, o próprio Holocausto em si, em que se estima que foram mortos 6 milhões de judeus, né? Então, havia um consenso na opinião pública ocidental, principalmente, de valorar direitos constitucionais, direitos fundamentais que garantam os direitos humanos que foram violados. E lembra, direitos humanos, quando eles estão escritos numa Constituição, eles se chamam direitos fundamentais. Então, o ambiente internacional também favorecia. As próprias mudanças das constituições na Europa, na Itália, na França, na Alemanha, que geraram novas constituições já observando essa proteção à dignidade da pessoa humana, e os impactos no Brasil, porque essas situações internacionais acabaram também ressoando aqui no Brasil. E aí vem como se fossem emendas constitucionais, a Lei Constitucional número 9, ela vai modificar a Carta de 37, permitindo eleições. Tá? Já começa a flexibilizar aquela rigidez, né, do controle ditatorial com a Lei Constitucional número 9. Alterou vários artigos e permitiu eleições presidenciais e parlamentares. Ou seja, começou um movimento para redemocratizar. Lembra que a gente está numa ditadura e o Manifesto dos Mineiros começou a incentivar a redemocratização. E aí a ideia era eleições diretas para o parlamento e para o presidente da República e um mandato presidencial, um mandato de 6 anos para o presidente, e ampliou os poderes do legislativo. Tá? Então, isso já foi um movimento, essa Lei Constitucional número 9, já foi um movimento que ela seria como se fosse uma emenda à Constituição, né? Já foi um movimento justamente nisso, no sentido da redemocratização,
Quem eram os candidatos à presidência da República? Era o brigadeiro Eduardo Gomes, pela situação, e pela oposição, o general Eurico Gaspar Dutra, pela oposição. Esses eram os candidatos. Então, tinham esses candidatos, mas tinha também o movimento querendo o Getúlio, né, de volta, que é o chamado queremismo, né, que é o movimento que levava apoio a Getúlio Vargas, né? Buscava exatamente a permanência de Vargas no poder. Então, veja, havia uma diminuição da ditadura Vargas, com a flexibilização para começar a ter mandato, começar a ter eleições. Haviam os candidatos, mas ainda existiam pessoas, movimentos que queriam Getúlio Vargas de volta. E, enfim, a queda de Getúlio Vargas. Em 29 de outubro de 45, Vargas tenta uma nova manobra para continuar no poder. E aí os generais reagem, general Góes Monteiro e Dutra acabam depondo Getúlio Vargas. E aí, enquanto fazia essa transferência do poder deposto, curiosamente, quem assume a presidência da República é o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Ele que assume a presidência e ficou interinamente durante o período da transição, que foi de 29 de outubro de 45 a 31 de janeiro de 46. Ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, e aí, na presidência, como ele era o presidente interino, ele começou a fazer vários movimentos, várias ações. E destacamos as ações que revogaram os atos autoritários, preparando a transição democrática. Então, estava tendo campanha, né? E aí é eleito o presidente Eurico Gaspar Dutra. Dutra foi eleito pelo voto direto, na posse recebeu os poderes da mão de José Linhares e instalou a Assembleia Constituinte em fevereiro de 46 para elaborar uma nova Constituição. Óbvio, né? Porque aquela Constituição de 37 já não servia mais e aí precisava de uma nova Constituição. E aí essa nova Constituição de 46, ela tinha como forma de governo a República e o federalismo. A capital, ela já previu a transferência para o Planalto Central, que era o futuro Brasília. E a religião manteve o Estado laico. Como é que ela organizava os poderes? O executivo era o presidente eleito para um mandato de 5 anos. O legislativo era feito pelo Congresso Nacional e pela Câmara, era feito pelo Congresso Nacional, como é hoje, dividido entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E o Judiciário? O Judiciário era o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais especializados. Sobre os direitos e garantias fundamentais. Bom, o mandado de segurança é restabelecido no texto constitucional, que tinha ido embora na Constituição de 37. A ação popular é reintroduzida como instrumento de defesa dos cidadãos. Bom, o que é um mandado de segurança? O mandado de segurança é uma ação constitucional garantida ao cidadão contra abusos de uma autoridade pública. Então, se eu estou sofrendo um abuso de uma autoridade pública, por exemplo, eu passei no concurso público e a autoridade pública não quer me dar posse, por exemplo. Um exemplo. Aí eu posso lançar mão de uma ação garantida pela Constituição, que é o mandado de segurança, porque eu estou demonstrando que eu tenho direito a assumir aquela vaga, porque eu passei em primeiro lugar. Isso só é assegurado esse direito para quem passou em primeiro lugar, porque se foi feito concurso é porque tem uma vaga, né? Pelo menos uma vaga. Então, quando você passa em primeiro lugar, você adquire aquele direito àquela vaga. E a autoridade pública não quer lhe nomear, ou porque não gostou de você, ou porque simplesmente está fazendo uma ilegalidade e não quer lhe nomear. Imagina uma situação dessa, né? Tão difícil passar no concurso e a autoridade pública não quer nomear, você tem que recorrer ao judiciário.
através do mandado de segurança, provar que você tem direito líquido e certo de assumir aquela vaga. E é isso que o mandado de segurança é uma ação especial quando você demonstra um direito líquido e certo a uma determinada situação jurídica que, de alguma forma, está sendo violada por um ato de ilegalidade ou de abuso de poder. A ação popular também é reintroduzida no ordenamento jurídico. A ação popular, ela visa proteger o patrimônio público. Qualquer um de nós, cidadãos, nós podemos entrar com uma ação popular, inclusive não paga custas na justiça, é de graça para você entrar. Quando você tiver notícia de algum patrimônio público que está sendo dilapidado, que está sendo malversado, que o erário público está sendo vilipendiado por atos de corrupção ou coisas do tipo. Deixa eu só botar aqui, lei do mandado de segurança, para vocês terem conhecimento. Existe uma lei federal de 2009, a atual é de 2009, nós tínhamos outra antes, que disciplina em detalhes de como funciona o mandado de segurança, tá? Então é interessante vocês lerem, né? A lei do mandado de segurança. E também a lei da ação popular, que é essa ação que a gente falou aqui, da ação popular. O que é a ação popular? É quem tiver notícia, qualquer cidadão é parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público da União, dos estados, dos municípios. Então, se você tiver notícia de alguma uma compra superfaturada, corrupção, malversação de dinheiro público, qualquer ato que seja lesivo ao patrimônio da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, você pode ajuizar uma ação, pedir para a justiça anular aquela contratação, anular aquele ato. Tá? Isso é um direito garantido a todos indistintamente. Né? É a lei e os detalhes de como você exerce esse direito está na Lei Federal 4.717, a Lei da Ação Popular. Tá? O direito de greve é reconhecido porque na Constituição de 37 foi proibido o direito de greve, então na Constituição de 46 é reconhecido, inclusive na Constituição, o direito de greve. É possível o direito de greve, como hoje também, né? É possível o direito de greve. E nós temos a lei de greve. Não sei se vocês já ouviram falar, nós temos hoje, como o direito de greve é garantido pela Constituição, ele está regulamentado numa lei, a Lei Federal 7.783 de 89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve. Aqui está dizendo coisas como quando o sindicato deflagra a greve, precisa avisar com antecedência ao empregador, à administração pública, enfim, de que vai entrar em greve. Precisa deixar um mínimo de atendimento nas questões essenciais, então, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, são atividades essenciais que não podem parar. Né? Então, aqui está explicado como funciona, né, o direito de greve. Né? É interessante que é uma garantia constitucional do trabalhador, está lá na Constituição, né, o direito de greve. E desde a Constituição de 46, e as penas proibidas, né? Vedada a pena de morte, a pena de banimento, a pena de confisco e a pena de prisão perpétua. A pena de morte, lembra que na Constituição de 37 era prevista, né, para crimes de político e para crimes de homicídio. Então, em boa medida, a Constituição de 46 vem proibir a pena de morte, né? Porque é uma lembrança de ditadura, de como você pode utilizar um instrumento para pressionar, né, a
população a não se revoltar. Bom, o parlamentarismo e o retorno do presidencialismo. Em 61 foi adotado o parlamentarismo, com a renúncia de Jânio Quadros. E em 63, um referendo popular, olha aí, Flávio, outro referendo, né? Em 63. Em 1963, um outro referendo popular determinou o retorno do presidencialismo. Então, o Brasil já teve, durante a sua história, o curso de um parlamentarismo entre 61 e 63. Em 1964, o sistema presidencialista permaneceu até a Revolução de 64, que é o golpe militar de 64. Quais foram os legados da Constituição de 46? Bom, a redemocratização. Então, o Brasil voltou à democracia após o período de Estado Novo. A presença dos direitos civis. Lembra que eu chamei já a atenção quando você ouvir essa expressão direitos civis, você associa com direitos fundamentais. São aquelas garantias mínimas para o cidadão poder se desenvolver dentro de um Estado democrático de direito. Então, os direitos civis foram ampliados, as liberdades individuais do cidadão. Quando você sai de uma ditadura, olha, a Constituição de 46 ilustra bem isso, né? Quando você sai de uma ditadura em que você tem repressão, em que você tem perseguição, em que você tem enfraquecimento do judiciário, quando você sai dela, o movimento é o contrário, né? Você amplia direitos e liberdades individuais, você garante ao cidadão aqueles direitos básicos que lhe foram negados durante o período da ditadura. E ela foi a responsável por ter bases democráticas no Brasil, porque veja, a primeira Constituição ela foi imposta, a segunda Constituição ela viveu um momento, foi uma revolução, não foi uma transição pacífica. A segunda Constituição foi uma decretação da República, então não foi uma transição pacífica. Aconteceram várias revoltas durante aquele período, foi um momento bastante atribulado. Logo em seguida, na outra Constituição de 34, a gente já tem uma tomada de poder, Vargas toma o poder, então não foi uma transição fluida, não foi uma transição democrática, foi uma tomada de poder, e uma tomada de poder exige uma nova Constituição de 34. E aí, dentro do golpe dado, ele dá um novo golpe em 37, que aí traz toda aquela ideologia fascista do nazismo para aplicar na sociedade brasileira. E aí, veja, agora, com a redemocratização, é que a gente tem uma Constituição que tenta estabelecer as bases democráticas para que o Brasil possa agora poder se desenvolver sobre o Estado democrático de direito, porque até agora são só tomadas abruptas de poder. Então, ela estabelece as bases para o fortalecimento democrático do país. E aí a gente chega na nossa Constituição de 46. Essa Constituição de 46, ela vai seguir com a gente até a Revolução o golpe de 64. Em 64, temos um golpe militar, mais uma transição tumultuada, né? O poder assumido de forma abrupta, que prepara o terreno para a Constituição de 88, né? Que é a Constituição que nós temos hoje. Tá? Então, por hoje, gente, a gente fica por aqui, né? Senão é muito assunto na cabeça, né? É muita Constituição para lembrar, né?
A gente encerra por hoje por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Uma dúvida? Nenhuma? Não, professor, maravilhosa a Tranquilo? aula. Muito assunto, mas muito Ah, bom. tá bom. Aula muito boa, professor. É Muito muito, é muito importante, porque cada pontinho desse das constituições anteriores vai explicar em uma certa medida por que a nossa Constituição de 88 é tão expansiva em direitos. Vocês estão entendendo aqui o tanto de convulsões que está tendo na história do Brasil e na história das constituições. Isso ajuda a gente a compreender. A convulsão maior vai vindo daqui para frente, né? Com o golpe militar de 64 e todas as suas consequências negativas, né? O que faz explicar mais ainda por que a Constituição de 88 é tão benéfica e tão expansiva na proteção de direitos. E às vezes as pessoas não entendem muito por que isso funciona dessa forma. Por isso que esse histórico faz parte, ajuda a gente a entender melhor a situação. Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua. Boa noite aí para todo mundo. boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. boa noite. Muito obrigada. Boa noite, meu professor.